Sextou, galera! Aumenta, Pacheco! É sexta-feira, galera! Gazeta Esportiva tá on e hoje é dia de falar do clássico entre Palmeiras e São Paulo. Tem raio, tem caça passando aqui. E olha só quem tá comigo nesse clima bom do estúdio. Flávio Prado! Olá! E Chico Lang! Opa! Muito bom, é isso aí, sextou. E a gente tá aqui para trazer toda a preparação de Verdão e Tricolor para o jogão de domingo no Allianz Parque, cobertura completa no Mesa Redonda às 21 horas nesse domingo, estaremos os três lá e toda a nossa equipe firmes e fortes. E sabe o que me lembra essa música? Aumenta, Pacheco, rapidinho. Chileno, essa música me lembra as festas da Casper Libero. 1997, 1998. Um abraço pro André Cardoso Frederico. Onde ele trabalha hoje? Nosso colega jornalista, eu chorava pelo André nas festas, eu chorava, ele não gostava de mim. Eu era apaixonada por ele. Mas o que é? O cara é cego? Não, ele era o veterano que eu era apaixonada, e eu era bichete, Não, eu pensei que o cara às vezes é deficiente visual. Não, então eu era consegue apaixonada, a gente tem enxergar. as paixões Agora da... ele tá chorando lá tá olhando Não, pra ele. deve estar casado, Agora quem tá feliz. chorando é ele. E olha o Gavini, tinha o Gavini na festa, o Fábio Grabarz, olha que turma boa, né, Chile? Beijo chileno pra você também, a gente curtia muito essas festas. E claro que tem também todas as novidades do Corinthians, que já volta a campo amanhã. A gente vai num pé, volta no outro depois dessas dicas enquanto a gente curte a música. Pra quem? Parabéns! Ó! Ê, Pachecão! Ó, tá, você viu aqui que saiu um parabéns a você. É um Miss... Não, Miss não, é o Top Gun. Ah, tá. Tem alguém fazendo aniversário hoje? Com certeza tem alguém, né? Um beijo pra esse alguém que tá fazendo aniversário hoje, que saiu uma musiquinha Mas aqui. de parabéns sem o dono do bolo. Eu não sei quem é. Que dia é hoje? 14 de outubro? 14 de Hoje é outubro. 14 de Mas outubro. enfim, pra você, meu telespectador amado que faz aniversário, felicidade, parabéns pra mim e pra você também, Pacheco, te amo. Ó, tá eletrizante esse programa hoje. Vocês podem soltar raio durante o programa que a gente tá aqui energizado, né? O Chico Lang adora um raio. O iluminado. Daqui a pouquinho a gente vai saber os palpites do Flávio e do Chico sobre o clássico no Allianz Parque. Mas agora eu quero pedir a sua opinião, você aí de casa, você que está sentado no sofá, o seu Neido, tem o seu Neido lá de Ribeirão Preto que me mandou uma cartinha, depois eu falo dele. Qual será o resultado do Choque Rei de domingo? É vitória do Palmeiras? É empate ou da São Paulo? Vote no site gazetesportiva.com, deixe o seu comentário lá no nosso site, nosso Instagram, redes sociais, tá? E não é para falar agora o palpite, né? É pra gente ir pro Parque São Jorge. Ou é para comentar do clássico? Não, vamos pro Parque São Jorge. Seu Neido, que mandou cartinha, um beijo, tem 88 anos. Um abraço pro senhor e para todo mundo de Ribeirão Preto. Vamos começar nosso giro de repórteres com o Thiago Salazar, que está no Parque São Jorge. Boa noite, Salazar. Tem repercussão do lance do Léo Pereira, lá de quarta-feira ainda? Boa noite, Michele. Para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, sim, Michele. Hoje é sexta-feira, mas a gente ainda tem assunto para tratar sobre a final da Copa do Brasil na última quarta-feira. Ontem à noite, o Corinthians se manifestou oficialmente. O Duílio havia dito, vou aguardar o áudio do VAR para me manifestar. E foi exatamente isso que aconteceu. O Corinthians, então, enviou à CBF uma nota de repúdio e declarando ali o seu inconformismo com o processo feito pela arbitragem no lance ali em que o Corinthians entende que teve um pênalti ao seu favor na grande final contra o Flamengo. A reclamação maior do Corinthians é a seguinte: a bola não bateu na barriga do Léo Pereira, assim entende o Corinthians, e essa foi a reclamação porque o VAR não convidou, não sugeriu a revisão ao árbitro
por entender que a bola havia batido na barriga antes de bater na mão. Então o Corinthians enviou o ofício, cobrou uma padronização, se mostrou inconformado com a decisão, que é uma padronização dos critérios, está preocupado com o jogo do Maracanã. Essa resposta acabou de chegar, Michele, ao ofício do Corinthians. A resposta que a CBF deu para o Corinthians é a seguinte: a CBF entende que a arbitragem acertou, pois entende que o movimento do Léo Pereira foi um movimento natural. E diz também, neste ofício enviado ao Corinthians, que enxerga um leve desvio no corpo do Léo Pereira antes da bola bater no braço. Mas deixa muito claro que, independentemente se houve ou se não houve desvio antes de bater no braço, para a CBF, para a comissão de arbitragem da CBF, seria um acerto da arbitragem por entender que o Léo Pereira estava com um movimento de braço natural e não um movimento antinatural. A resposta deixou o pessoal aqui do Corinthians bastante bravo, bastante irritado, porque a reclamação do Corinthians se dá pelo processo. O Corinthians entende que essa interpretação, já que é um lance bem interpretativo, uns acham que foi, outros acham que não foi, uns acham que o braço está muito aberto, outros nem tanto. Então, a gente não sabe qual é a interpretação do Braulio da Silva Machado, árbitro do jogo, porque ele foi o único que não viu o lance. E por que ele não viu? Porque o VAR disse, bola na barriga. E o Corinthians entende que não houve essa bola na barriga, e aí eu, particularmente, também não vi a bola batendo na barriga do Léo Pereira. E é por isso que a sugestão não foi de revisão, ou seja, não temos a opinião do Braulio, porque alguém disse, alguém enxergou uma bola na barriga. Ou seja, fica aí uma discussão para vocês. Eu quero também, ainda sobre essa final de quarta-feira que vem. Segunda-feira, treino aberto às 4 horas da tarde na Neoquímica Arena. A torcida vai ali poder passar todo o seu apoio antes do Corinthians viajar. Ah, mas poxa, segunda-feira, 4 horas da tarde? Infelizmente tem que ser, porque o treino vai ser um treino, a vera, como a gente costuma dizer, né? Uma preparação. E ele só poderia ser à tarde, porque na terça-feira o treino é de manhãzinha, já que o time na terça mesmo viaja para o Rio de Janeiro. Então treina cedinho na terça e viaja. Para isso, o treino de segunda tem que ser à tarde, não tem outro jeito, não dava para ser à noite. Então treino aberto às 4 horas da tarde na Neoquímica Arena, para a torcida ir lá e poder passar esse apoio antes do Corinthians embarcar para o Rio de Janeiro. A forma de venda de ingressos e tudo mais, isso ainda vai ser definido. Amanhã o Corinthians vai mandar um pronunciamento explicando direitinho como é que vai funcionar. Além disso, Michele, o Corinthians acabou de soltar a liberação para os fiéis torcedores, né, os sócios do Corinthians, para comprarem ingresso para a final no Maracanã. Serão ali disponibilizados cerca de 4 mil ingressos, R$90. Cada um deles está confirmado que o Corinthians vai subsidiar R$310 de cada um dos ingressos, com a receita que conseguiu dos flamenguistas aqui na Arena. Enfim, muito assunto aí para vocês ainda sobre a final de quarta-feira que vem e a final de quarta-feira passada. E na próxima entrada eu volto com relacionados para o jogo de amanhã contra o Goiás. Muito obrigada, Thiago Salazar. Fala, Celso, fala Flávio e fala Chico. Pode falar, Chico. Tá, Chicão, começa você, Bom, Corinthians. eu vou dizer uma coisa para vocês. Evidentemente que foi pênalti. Evidentemente que o Corinthians foi prejudicado. A explicação dada pelo VAR, ela foi de má fé e ratificada pela CBF, que acabou dando guarida para má fé. Então, se houve má fé, não é porque o cara é incompetente, é porque ele foi mal intencionado. O Corinthians foi prejudicado, sim, e conscientemente. Conscientemente, tanto pelo VAR e agora pela CBF, que ratifica uma coisa que não aconteceu. Que bola que bateu na barriga de quem? Não bateu em barriga de ninguém. Evidentemente não houve desvio, a bola foi direto na mão do Léo Pereira. Se o juiz fosse macho, ele fosse um cara assim, de posicionamento forte, ele viraria e falava, foi pênalti ou não foi pênalti. Falava assim, ó, bateu sem querer. Aquilo que ontem foi muito bem explicado pelo Arnaldo César Coelho aqui, para vocês ao vivo. Ele tem razão. Agora, espera um pouco, ele dizer que bateu na barriga do cara, independentemente, não, o lance foi anulado, não foi dado pênalti, porque desviou na barriga do Léo Pereira. Desviou? Não! Então houve uma fé. Roubaram o Corinthians.
E aí, Flávio? Bom, eu vejo o lance da seguinte forma, independente de barriga ou não barriga, também não vi bater em barriga nenhuma, não foi pênalti, a bola bateu, quando bate é um lance para mim de movimento natural, não antinatural. Agora, a melhor coisa dessa nota aí que o Salazar leu, padronização. O senhor Braulio Machado já deu milhões de pênaltis assim. Exato, esse que é o problema. Ele adora ele bola na mão na bola, ele dá pênalti. Queimado, ele é árbitro queimado. Eu até cheguei a falar que ele era um árbitro queimado. Falei domingo no programa, ele era um árbitro queimado. Eu estranhei ele não dar o pênalti, porque ele costuma dar pênalti assim. Agora a regra foi cumprida. Não foi pênalti dentro do que a Board fala. Agora, já deram milhões de pênaltis assim? Já, inclusive, o Braulio. Para mim, ficou mais incômodo o cartão porque tirou o João Gomes, que foi na pressão, aquele cartão não teria dado, do que o pênalti. Para mim, o pênalti não foi, mas, verdade, já foram dados vários pênaltis assim. Padronização é necessária. Muito bem. Palmeiras e São Paulo duelam no domingo em uma rivalidade que vem crescendo cada vez mais. Vamos dar uma olhadinha na reportagem do Alexandre Silvestre? A banana tá verde. Acho que Desde que o São Paulo deu uma banana para um de seus maiores rivais... Tá boa, não. Tá verde, né? O tricolor parece ter escorregado na própria casca deixada pelos cartolas, outrora cardeais de respeito. Sai bem, não? Mais ou menos. Enquanto o soberano São Paulo se autodestruía, o Palmeiras recuperava o tempo perdido. Talvez fosse mais adequado que ele pudesse cuidar da sua administração conflituosa e cheia de escândalos, do que ficar dando palpite na vida dos outros. Com gestões bem diferentes de 2014 para cá, o Verdão foi repavimentando o caminho da prosperidade, do crescimento, da fartura. Colocou a casa em ordem, casa nova, nova mentalidade. Conquistou títulos expressivos, igualou-se ao vizinho de muro em Libertadores, tricampeão da América. Tornou-se referência no futebol brasileiro, exemplo que por tanto tempo pertenceu ao clube do Morumbi. Em patamares distantes no momento, apesar dos pesares, o modesto São Paulo de hoje costuma incomodar o atual poderoso Palmeiras. Saiu da fila em cima do rival no ano passado. Paulistinha que arrancou lágrimas de alguns. O tricolor ainda deu uma canseira no Palestra na Copa do Brasil de 2022. Contou com uma mãozona do VAR, é verdade, mas eliminou o porco dentro do Allianz Parque. Também tomou aquela virada histórica nas finais do Paulista dessa temporada. Goleada e festa no Chiqueiro. Domingo agora a história se repete ou o tricolor vai carimbar a faixa do porco? Só não pode brincar com tradição do choque rei, com o peso dessas camisas, com a grandeza das duas agremiações. É melhor evitar piadinhas de mau gosto para depois não morder a língua. Segui, e aí? O problema todo é que o São Paulo realmente era poderoso, né? Mas era uma coisa meio que naquele momento, numa situação. Não era uma coisa que estava traduzida dentro de um projeto de clube. Isso, o microfone está com problema. Não estão escutando você. Peraí, deixa o Chico falar. Fala, Chicão. Então, quem acabou aceitando na banana foi o São Paulo. Né? Já que os caras estavam comendo banana... Que é isso, Chicão? O São Paulo sentou na banana. Essa que é a grande verdade. Foi uma declaração infeliz dos dirigentes do São Paulo, né? Foram muito infelizes com o que eles falaram e acabaram sendo prejudicadíssimos, né? No decorrer da história. Porque o Palmeiras se reergueu exatamente com esse rapaz que apareceu aí no vídeo, que se chama Paulo Nobre, né? Que botou o dinheiro do bolso e agora, segundo dizem, o Palmeiras devolveu. Eu até acredito, porque o Palmeiras está com um patrocínio muito forte e deve ter devolvido mesmo. Então, quer dizer que no decorrer da história, o São Paulino acabou sendo... A torcida do São Paulo foi super prejudicada e o São Paulo acabou hoje fazendo papel de palhaço. Tá bom já? Tá agora acho que vai. Ó, Flávio. consistência de projeto de trabalho. São Paulo não tinha essa consistência. Palmeiras tem uma consistência. O que eu quero dizer é o seguinte,
Reverter esse processo agora está bem mais difícil do que já foi. O Palmeiras conseguiu reverter, ficou grandão e o São Paulo perdeu espaço. Fazer o contrário agora está bem difícil. Muito bem, seguimos com o Choque Rei como tema. Agora temos a opinião do nosso mestre Alberto Helena Júnior no quadro Olhar de Mestre. Bom, o grande clássico desse final de semana é, sem dúvida, Palmeiras e São Paulo. Só pela tradição, porque do ponto de vista técnico, o Palmeiras está disparado na frente com o favorito. Clube bem organizado, sem dívidas, um elenco de bons e ótimos jogadores. A vida do Palmeiras está resolvida e vai ser campeão brasileiro, pelo visto, sem dúvida nenhuma. Em contrapartida, o São Paulo, né, vive uma crise de 12 anos que ainda mais se precipitou com o pedido de 50 milhões de reais aos bancos para enfrentar sua dívida atroz. E, além do mais, o time ainda não está resolvido. Não tem um modelo de jogo claro. E jogadores fracos, né? Gastou muito dinheiro contratando jogadores meia boca. Perdeu excelentes promessas, como Antony, Neres, o Sara, enfim, todos esses jogadores. São Paulo acabou vendendo todas as promessas, né? E não conseguiu repor com jogadores mais experientes e tecnicamente melhores. Enfim, clássico, sabe como é que é, né? Clássico é clássico. Valeu, mestre. Contato direto com o CCT da Barra Funda. Nosso papo agora é com o José Paes. Boa noite, Zé. Conta pra gente como é que tá a preparação do tricolor para encarar o Verdão. Fala, Mi, boa noite para você, boa noite para todo mundo que vai acompanhando aí mais uma edição do Gazeta Esportiva. Hoje o São Paulo fez o seu penúltimo treino antes desse super choque rei do próximo domingo às 4 da tarde no Allianz Parque. Alexandre Silvestre, que tá aqui do ladinho, vai acompanhar essa partida, vai trazer tudo para vocês no Mesa Redonda. O São Paulo que faz o último treino amanhã, então aí encerra a sua preparação para esse super choque rei. Hoje o time treinou finalizações aqui no CCT da Barra Funda, então o técnico Rogério Ceni vai afinando essa questão aí das finalizações. Diego Costa, capitão do São Paulo, zagueirão, segue com uma tendinite no joelho. Hoje, mais uma vez, ele fez um trabalho apenas no refis, ou seja, muito dificilmente ele joga esse choque rei do próximo domingo. São Paulo que tem outros desfalques importantes, por exemplo, Gabriel Neves e o Caio, eles trabalharam hoje no gramado, mas com os fisioterapeutas do São Paulo, claro, também seguem fora aí dessa partida. O Nicão e o Arboleda também trabalharam no gramado hoje, mas esses já com os preparadores físicos do São Paulo estão naquela chamada fase de transição física ali das suas lesões, claro que não jogam também esse jogo aí do próximo domingão. O Nahuel Ferrarese, zagueiro, deve ganhar uma oportunidade na zaga, porque o Léo foi expulso na última partida, o Rafinha tomou o terceiro cartão amarelo também na última partida do São Paulo, está suspenso desse jogo. Com isso, o Rogério Ceni deve escalar um sistema ali com 4 defensores, Nahuel Ferrarese junto com o Miranda, o Igor Vinícius deve ganhar um lugar na lateral direita, mas isso tudo, viu, Michele, amigos que estão acompanhando aí o Gazeta Esportiva, só vai ser definido mesmo no treinamento de amanhã aqui no CCT da Barra Funda. Volto contigo, beijão pra todo mundo, daqui a pouco eu retorno para participar um pouquinho mais aqui de um jeito diferente do Gazeta Esportiva, tá bom? Daqui a pouquinho. Fechado, José Paes. E aí, Flávio Prado, esse São Paulo que tem agora essa parada dura, né, Chicão? Bem dura, bem difícil. O São Paulo com vários problemas, com várias dificuldades. E o Palmeiras tá na sua reta de chegada para ganhar título, né? Só aumenta o favoritismo do Palmeiras, essas dificuldades que o São Paulo está mostrando aí nesse boletim do José Paes. Bom, eu, para dizer a verdade para você, eu sou São Paulo desde criancinha nesse clássico aí. Por quê, Chicão? Porque eu acho que o São Paulo está na hora de reagir. Alguma hora, em algum momento, algum instante, vai ter que brilhar, dar tudo certo para o São Paulo, que até agora deu tudo errado, né? O São Paulo não tem elenco, o São Paulo não tem isso, tem aquilo, mas o São Paulo tem um elenco pior que o do Fortaleza? Eu acho que não. Falta estímulo, pegada, garra, né? Acho que o Paulo Sérgio disse isso outro dia no Mesa Redonda. Tira a camisa do São Paulo, bota no time do Fortaleza, vê se o São Paulo não estava lá disputando as 6 vagas da Libertadores. Talvez estivesse. Esse elenco aí é um elenco que
meio devagar, quase parando. Mas tem que reagir. Uma hora esses caras vão ter que entrar em campo e mostrar serviço. Nada melhor do que estragar ou dar uma carimbada, né, na faixa do Palmeiras. Então é hora do São Paulo acordar. Hora do São Paulo acordar, ir para cima e tentar uma vitória. É assim que eu penso. Se eu fosse jogador de São Paulo, eu entraria com uma faca nos dentes. Só que, Chico, você acha que o São Paulo se recuperou já daquela sacudida que tomou na Argentina? Aí que tá. Algum momento vai ter que se recuperar. Mas não vai ser contra o Palmeiras, vai tomar outra sacudida agora. Mas você já pensou se ele recupera diante do Palmeiras? Aí, bom. Uma coisa que ajudaria muito era pagar os salários atrasados, né? Isso ajudaria bastante, porque os caras estão bem bravos lá. E não estão fazendo, eu não acho que estão fazendo corpo mole, não, mas não está com o salário em dia é complicado, né, gente? A gente, graças a Deus, não sabe o que é isso. Mas a gente conhece muita gente que vive esse drama e é complicado. Mas aí que tá. Então, mesmo com salário atrasado, jogadores de São Paulo, pelo amor de Deus, reajam, né? Vocês estão parecendo um bando de morto, bando encostado, parece tudo zumbi. Né? Não é assim. Vocês não estão no Walking Dead, aquela série famosa, né, que consagrou muito ator muito fraco, né? Atorzinhos fracos, mas Qual a série é legal. Qual Walking Dead. Walking Dead, eu não assisti. Se liga, torcida do Palmeiras, agora é a sua vez por aqui. Alexandre Silvestre tá na Academia de Futebol. Boa noite, Silver. Tem declaração do Everton por aí? Yes, baby! Boa noite pra você. Receba, Michele! Michele, Flávio, Chico, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes, vocês gostam, né? Vamos dar risada, né? Rir pra não chorar. Ó, Michele, temos declarações interessantes hoje de dois personagens protagonistas do Palmeiras. Na minha segunda entrada eu vou trazer o lateral direito Marcos Rocha. Agora vamos ouvir o Everton, o Palmeiras que ainda tem mais um treino amanhã aqui na academia visando o Choque Rei de domingo. Jogaço contra o São Paulo, 40 mil ingressos vendidos para esse jogo às 4 da tarde do domingo no Allianz Parque. Uma dúvida só, pelo que eu tenho visto aqui, ou pelo que eu não tenho visto, porque a gente não entra, mas pelas informações que eu recebo e apuro, é o Rony que está suspenso, né? Deve jogar Merentiel no ataque. Mas antes de eu dar o provável Palmeiras, vamos ouvir o Everton falando do empate fora de casa contra o Atlético Goianiense na rodada passada e já projetando um jogo duro contra o São Paulo. Fala, o Everton. É sempre jogos muito difíceis, o clássico, né? O São Paulo é uma grande equipe, é um clássico regional que a gente sabe sempre é de muita luta, muita pegada, mas a gente sabe que também vai contar com o apoio do nosso torcedor que tem nos ajudado muito dentro de casa e até mesmo fora, né? Lá em Goiânia nos representaram muito bem todos os palmeirenses, fizeram uma linda festa pra gente e aqui agora no Allianz Parque tenho certeza que vão lotar, vão nos apoiar do início ao fim pra gente fazer mais um grande jogo e procurar a vitória, né, e se aproximar do nosso objetivo. É mais uma decisão, é mais um jogo decisivo pra gente, como a gente tem encarado todos os jogos, né, nessa reta final do campeonato, e mais uma oportunidade da gente fazer um grande jogo, mais uma decisão e uma decisão importante para a gente, né, seguir em rumo aí ao nosso objetivo. O Verdão de Abel Ferreira deve entrar em campo no domingo para pegar o São Paulo com o Everton, que falou com a gente agora no gol, Marcos Rocha de lateral direito, linha de 4, Gomes, Murilo, Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Scarpa por dentro, na ponta direita o Mike tem jogado ali pela ponta direita, um pouco mais avançado pelo corredor direito, na esquerda o Dudu, não dá para escalar o Rony que está suspenso, deve jogar Merentiel. Outras opções, o Lopes, o Navarro ou até mesmo o garoto Endrick, acredito eu, que comece no banco de reservas, mas eu gostaria de ver o Endrick desde o começo para dar uma chacoalhada nesse jogo, ia ser bem interessante para a festa do futebol, né? Mas hoje em dia as coisas estão muito, né, determinadinhas ali no papel, na minutagem e tal, então acho que o Endrick começa mesmo no banco. Eu volto já para falar de clássicos do Palmeiras da temporada, marcas incríveis do Verdão e trazer também a palavra do Marcos Rocha, Michele. Beleza, Alexandre Silvestre. O que você quer falar, Flávio? Bom, o Palmeiras está tudo tranquilo, né? Você vê as opções que ele colocou aí. Tudo, né? Eu acho mais ou menos. Mas tem o Lopes, tem o Navarro, que é um jovem, e tem o Endrick ainda como opção. Onde... Você colocaria o Endrick nesse jogo? Sim.
Colocaria. Sim. Eu tô louco para ver o Hendrick jogar, né? Eu acho que tá na hora. O Chico falou uma coisa interessante domingo no mesa. Por que estão travando o menino? Por que estão travando o menino? Porque Excesso o Abel, de zelo, que é? o Abel é um técnico que gosta de trabalhar na certeza. Então, o que é a certeza para ele? O Hendrick é uma promessa. A certeza para ele, quem são? Merentiel, Atuesta é a certeza dele. Flaco Lopes, Atuesta, sabe? Esses Ah, jogadores que né? já têm uma certa rodagem. Então, como ele não quer, como ele perdeu assim, vergonhosamente a Libertadores, vamos falar a verdade, em campo, ele quer justificar um título brasileiro e quer valorizar esse título brasileiro. Então, ele só vai colocar, anote o que eu estou falando aí, Flávio Prado, Michele, telespectador, só vai colocar o Hendrick a hora que o Palmeiras consagrar esse título. Então pode ser daqui 3 rodadas, 2 rodadas, ou na última rodada, não sei. Ele vai colocar o Hendrick, aí ele coloca. Porque aí ele não tem compromisso. Olha, o campeonato eu já ganhei, né? Está tudo certo. Eu entreguei mais uma taça, a segunda taça esse ano. A primeira foi o Paulistinha, né? Que o presidente anterior tirava sarro, dizia que não valia nada, mas tem o Paulistinha, agora tem o Campeonato Brasileiro. Então eu ganhei 2 títulos em um ano. Ah, mas você ganhou a Libertadores? Não, não ganhei a Libertadores, mas ganhei o Brasileiro. Um dos campeonatos mais difíceis do... Ah, vai tomar banho. Que difícil o quê? Pode ser disputado. Agora, difícil? Difícil é a Champions League. Isso é difícil. Difícil é o campeonato inglês. Difícil é o campeonato alemão. Até o campeonato português é melhor. Pô. Agora vai falar que o campeonato brasileiro? O campeonato brasileiro é um campeonato como outro qualquer. Bom, então chegou a hora do nosso palpitômetro aqui no Gazeta Esportiva. Isso aí. E a gente começa o nosso palpitômetro com você, Rael Silver. Qual é o seu palpite para Palmeiras e São Paulo? Ai, meu Deus do céu. Ó, Michele, eu vou torcer muito, mas muito pro São Paulo carimbar a faixa de campeão simbólica do Palmeiras. Mas a razão me diz que o Verdão vai passear 3-1. 3-1, tá vendo como ele tá virando palmeirense, esse Alexandre Silvestre? Verdade. Não tá? Tá. Agora você, Flávio Prado, seu palpite. Eu vou copiar o nosso querido Silvestre. 3-1 Palmeiras. 3-1 Palmeiras também? Gente, eu esqueci o meu palpite, mas eu acho que foi algo nesse sentido também, 3-1. Chico Lang, o seu palpite. Olha, o meu palpite é 2-1 para o São Paulo. 2-1? Eu acho que o São Paulo tem a obrigação de virar, tem a obrigação de reagir e vai reagir. Então é 2 pro São Paulo e 1 pro Palmeiras, na opinião do Chico Lang. Gente, ó, quando a gente dá o palpite aqui do palpitômetro, um não fica sabendo o palpite do outro. Verdade. Porque é escondido, realmente. E o meu palpite é 3-1 também pro Palmeiras. O Silvestre falou... o mestre. O Silvestre falou 3-1, você falou 3-1, eu falei 3-1 e o mestre Alberto Helena Júnior deu o palpite dele, mas foi 2-0 pro Palmeiras. E agora, José Paz. Você, José Paz, qual é o seu palpite para esse jogão? Que me desculpe aí o meu sogro Marcelo, minha esposa Giovana, ambos são paulinos, mas vai ser 2-1 pro Palmeiras, viu, Michele? Aí também mais um palpite, já inverteu pro Chico Lang, né? 2-1 pro Palmeiras, o Chico Lang falou que é 2-1 pro São Paulo. Bom, tem um monte de 3-1, dessa vez... E tem um monte de São Paulino aí que apostou contra o São Paulo. Apostou contra o São Paulo, Nossa, fazer eu nunca o quê? vi isso, gente. Que falta de confiança. Falta de amor próprio. Aposta, né? Meio que... Pelo amor de Deus, cara. Nossa, Apostar ou não aposta. O São Paulino não é que nem o corintiano, que acredita até o fim. Né? Acredita até o fim. É uma coisa impressionante, rapaz. Ou Vamos. torcidinha omissa. Vamos omissa. pro Parque São Jorge, de novo, Salazar, o jogo de amanhã vale muito pro Corinthians na tabela? Sim, Michele, vale muito. Vamos falar de outro jogo, né? A gente só está falando da final da Copa do Brasil, mas amanhã, às 7 horas da noite, o Corinthians vai entrar em campo para encarar o Goiás pelo Campeonato Brasileiro, partida importante para essa reta final do Brasileirão.
Vou pedir para a nossa querida Letícia colocar aqui do lado a tabela do Campeonato Brasileiro, para o torcedor entender bem isso. O Corinthians é o terceiro colocado com 54 pontos. O Flamengo, seu rival ali da Copa do Brasil, está logo abaixo com 52 pontos, ou seja, tem essa briga direta. E o Fluminense pode até desbancar um dos dois ali do G4 nessa rodada, porque o Fluminense tem 51 pontos. Corinthians, por outro lado, olhando para cima, pode se igualar ao Internacional, que é o vice colocado da tabela de classificação do Brasileirão. Ou seja, campeonato embolado, G4 embolado, jogo fundamental, já que na Copa do Brasil só o campeão ganha o direito de vaga à fase de grupos da Copa Libertadores da América. Aí, se o Corinthians, por ocasião, perder a Copa do Brasil, vai ter que lutar por essa vaga no Brasileirão. Corinthians pega o Goiás fora, Michele, amanhã. Depois do jogo do Corinthians, também amanhã, o Flamengo vai receber o Atlético Mineiro no Maracanã, ou seja, um embate teoricamente mais difícil para o rubro-negro. O Fluminense vai pegar o Avaí fora e o Internacional também pega o Botafogo fora de casa, esses dois jogos no domingo. Outra questão importante para o jogo de amanhã é que teremos a fiel torcida presente. Isso porque o Ministério Público de Goiás havia solicitado à CBF para ser um jogo de torcida única, alegando um histórico de briga entre as duas torcidas. A CBF acatou, mas o Corinthians recorreu e ontem o STJD, o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, liberou o Corinthians para vender ingressos, ou seja, teremos a fiel torcida ao lado do seu time amanhã em Goiás a partir das 7 horas. E daqui a pouco eu volto com os relacionados. Obrigada, Salazar. Fala, Chicão. Olha, eu não sei quem o Salazar vai falar de relacionados. Eu sempre meti o pau no Vitor Pereira porque ele escalava o time reserva. Mas nesse jogo particularmente, se ele escalar o time reserva, eu não vou achar ruim, não. Por quê? Porque tem que preservar mesmo os melhores para a grande decisão contra o Flamengo. Mas e a tabela aí do... Bom, o time pode até empatar. Para Libertadores vai, né? Para Libertadores vai, já está com certeza vai. já tá quase carimbada o passaporte, né? Então eu acho que o Vitor tem que pensar mesmo no jogo de quarta-feira. Ainda mais depois desse... Você que não estava assistindo o programa no começo, o Salazar deu aí o veredito da CBF e a CBF disse que o VAR acertou. Então, quer dizer, depois dessa, a gente tem que tomar muito cuidado lá no Maracanã. E entrar sabendo que se precisar de um juiz ou de um VAR, o Corinthians vai levar uma cacetada. Então, é bom entrar sabendo o seguinte, que precisa fazer gol, precisa segurar o Flamengo e precisa ser campeão. É isso que eu penso. Então, eu acho que aí, eu até dou um tempo para o Vitor Pereira, pode botar a reserveira. Até ele devia não ir, sabe? Deixa lá, paciência. Até se escala o Bambu, pronto. Até o Bambu, eu não vou achar ruim se escalar. É mesmo? É verdade. O Pedro Raul lá, hein? Em Goiás tem o Pedro Raul lá, hein? Paciência, Flávio, mas domingo o Corinthians tem Pedro, tem Toma Gabigol. uma goleada. É Pedro, Gabigol. Já o Pedro, já vai se acostumando. Então, o Pedro Raul. Felipe Luiz, tem o Davi Luiz jogando uma bola. É meio complicado. Redondaça. Chutando na trave. Deve jogar o Vidal, né? No lugar lá do João Gomes. O desfalque. Então, quer dizer, pô, sabe, é uma seleção. Então, se você não vai precavido para isso aí, você leva uma cacetada mesmo. Ô, Chico, você tá confiante? Olha, é o seguinte... Você já tá assim, entregou os pontos? Eu tô confiante sim, porque o Corinthians fez um bom jogo contra o Flamengo. Mas faltou o gol, né? Faltou gol. Eu acho que o Yuri Alberto perdeu uma chance daquela. Né? Quando ele fintou o Davi Luiz, ele devia ter batido. Mas a bola escapou e ele perdeu o tempo da bola. Bom, tem mais um pouquinho de Corinthians aqui, né? Saíram os relacionados do jogo de amanhã, Salazar? Saíram sim, Michele. E disso aí que o Chico está falando, da questão da CBF, é só importante ressaltar, o Flávio aí tocou num assunto bem relevante, que é o que pensa a diretoria do Corinthians. O Braulio, árbitro do jogo, já marcou muitos pênaltis como aquele. E ele não reviu o lance porque o VAR disse que a bola tocou na barriga. E a bola, pelo menos até agora, não vimos nenhuma imagem da bola batendo na barriga. Essa é a reclamação do Corinthians. Se o VAR não dissesse aquilo que disse de bola na barriga, o Braulio assistiria o lance, provavelmente, pelo que a gente conhece dele, marcaria o pênalti. É essa a grande divergência por aqui, independentemente da CBF achar que foi um acerto em não marcar o pênalti. Agora vamos falar dos relacionados para a partida de amanhã. Atenção, Chico.
Cássio, Fagner, Gil Balbuena, Fábio Santos, Fausto, Duqueiroz, Renato Augusto, Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto, o time titular do Corinthians contra o Flamengo, não viajou para Goiás. Nenhum destes 11 viajou para Goiás, ou seja, time titular provavelmente que será repetido quarta-feira que vem, ficou descansando. Descansando não, né? Ficou trabalhando de olho na partida de quarta-feira que vem e sequer viajou. Então quem foi para Goiás? Rapidinho a listinha, os goleiros Donelli e Carlos Miguel, laterais Rafael Ramos, Léo Maná, Piton e Bruno Melo, zagueiros Bruno Mendes, Bambu, Robert, Renan e Raul Gustavo, os meio-campistas Maicon, Juliano, Ramiro, Cantilho, Rony e Biro, da base. Atacantes, Mosquito, Matheus Vital, Júnior Moraes de volta, Wesley Giovanni e Arthur Souza, esse trio também da base. Ou seja, um Corinthians cheio de garotos da base, com muitas reservas e aqueles 11 titulares preservados até mesmo da viagem para Goiás. Chico. E aí, Chicão? Tá perfeito. Boa, Gostou? Salazar. Obrigado. E o Pedro Raul com boa chance de fazer mais gols. Sem paciência, Flávio, mas Eu sei, eu só tô... É porque o sabe? Pedro Raul tá disputando com o Cano e tal, artilharia, né? É um bom final de semana pro Pedro Raul. Então, olha, o Corinthians está com cobertor curto, cobertor de pobre, sabe? Cobre os pés, descobre a cabeça, descobre os pés. Então, aí você precisa ver onde você sente mais frio. Ah, eu sinto frio nos pés, então cobre os pés. Ah, eu sinto frio na cabeça, cobre a cabeça. Quer dizer, paciência. Esse é o elenco do Corinthians. Agora, dessa vez o português está certo. E se eu fosse ele, eu nem ia para lá, ficava treinando com os 10, com esse elenco que ele poupou, sabe? Treinando jogadas, sabe? Treinando bola parada, treinando pênalti, que pode ir para pênalti essa decisão. O pedido do Pedro Raul é Haaland da... Como é que chama lá? O Planalto Central. Haaland do Planalto Central. Então, mas aí que tá. Aí paciência. Aí se o cara fizer 5 gols, fez, paciência. É que nem contra o Fluminense aquela vez, que ele poupou e o Fred acabou fazendo gol, se despedindo com gol. Aí depois, quando pegou o Fluminense na Copa do Brasil com o time inteiro, deu uma ralada no Fluminense, que o Fluminense perdeu o rumo, desabou no E eu Campeonato perdi a Brasileiro. aposta. E você perdeu a aposta. Então, quer dizer que, sabe, aí não tem jeito. Aí o Vitor Pereira acertou mesmo, tem que levar os reservas e vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, para não fazer feio lá. Choque rei, meu povo. Ó. Quando passa perto, a gente abaixa, hein? Vamos lá, tá na hora do nosso Quem é Melhor por aqui. Vamos colocar na tela os jogadores de Palmeiras e São Paulo. E a música, tan, 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 tan. Quem que é melhor, Flávio Prado? O Everton ou o Felipe Alves? O Everton. E aí, Chico? O Everton, né? Lógico. É o Everton? Claro. Eles vão... O Silvestre vai entrar também? Não, só a gente. Então ganhou o Everton, porque eu também voto no Everton. 1-0 pro Palmeiras no nosso Quem é Melhor. Por quê? Bom, aí não, a gente vai poder comentar um pouquinho, tá? Vamos continuar. Se a gente for comentar, a gente vai humilhar o goleiro Não, o Everton não precisa comentar. Lateral direito, Marcos Rocha ou Igor Vinícius? Consistência do jogo, não fez um ano tão espetacular, mas jogador com nível de seleção brasileira, Marcos Rocha, facilmente. Marcos Rocha? Não, já tem 2 Libertadores, né? Uma pelo Atlético. Não, 3 Libertadores. Ele tem uma pelo Atlético, 2 pelo Palmeiras. E é evidente que pela experiência, né? E pela raça, pela pegada, Marcos Rocha. Ponto pro Palmeiras, eu também voto no Marcos Rocha, 2-0 Palmeiras contra esse São Paulo. Ai, gente, será que vai passar o caça aqui? O Palmeiras é o caça passando aqui? Vamos lá, zagueiro, Gustavo Gomes ou Ferrarese? Aí realmente é, incomentável. Vai no GG, né, Gustavo Gomes? Sim, não dá para comparar. Eu acho até, como eu falei do Everton. Do Everton. É até humilhante para o opositor do Gustavo Gomes. Eu nem vou repetir o nome, porque até é humilhante até. Então, porque o cara tem um futebol muito mais ponto pro Palmeiras, não tem o que fazer. 3-0 Palmeiras, fora o show. Zagueiro, olha lá, o Murilo ou o Miranda? Aí é uma boa... Então, o Miranda, obviamente, tem uma história no futebol enorme, Copa do Mundo, sucesso no exterior, mas como é momento, o Murilo está muito melhor do que o Miranda, que já está na fase descendente da carreira.
com todo o respeito que a gente tem pelo Miranda, e é grande, vota no Murilo. Mas o Miranda é muito importante para o São Paulo. Claro. Talvez mais importante que o Murilo para o Palmeiras, Chicão. Ah, mas eu vou votar no Murilo. É? Eu votei nele pro troféu Mesa Redonda. É? É, Opa! porque eu acho o Murilo um zagueiro de vários recursos. Inclusive, quando ele vai pra frente, ele faz gols. E não faz gol só de cabeça, que é o normal, né? Ele faz gol de pé direito, pé esquerdo, olha aqui, sabe? Baixa o Vavá nele, né? O ex-palmeirense Vavá, e aí ele sai fazendo gol. Ponto pro Palmeiras, 4-0 Palmeiras contra o São Paulo. Lateral esquerdo, Piquerez ou Reinaldo? Reinaldo também é muito importante pro São Paulo. Aqui é bem equilibrado mesmo. Eu vou dar, pelo ano, um pouquinho a mais pro Piquerez. O Reinaldo eu gosto muito, mas vou no Piquerez. Nossa, gente, não tem nenhum ponto do São Paulo. E aí, Chico? Aí eu vou, assim, o único jogador capaz de dar ao São Paulo uma virada, né, fazer uma ligação do meio-campo e o ataque, é o Reinaldo. Então, eu vou na esperança, São Paulina, Reinaldo. Então eu vou desempatar. Ponto pro Reinaldo, ponto pro São Paulo aqui pela importância que ele representa para esse time do São Paulo, tá certo? Vamos seguindo o nosso quem é melhor. Meio campo, Danilo ou Pablo Maia? Aí aqui eu vou no Danilo. E você, Flávio? Dois jovens, o Danilo explodiu mais rápido, já chegou à seleção, o Danilo. Danilo é uma realidade, É. o Pablo Maia é futuro. Então eu vou de Danilo. Danilo, então ponto pro Palmeiras, tá? 5-1 pro Palmeiras. Seguindo, meio campo, Zé Rafael ou Rodrigo Nestor? Flávio? De novo, aqui o caso de um jogador consolidado com um jovem jogador. Gosto do Rodrigo Nestor, mas nesse momento, Zé Rafael. E aí, Chico? O Zé Rafael me surpreendeu jogando nessa posição. Na verdade, quando ele jogava no Bahia, ele jogava um pouco mais adiantado, né, Flávio? E dessa vez ele joga de cabeça de área, vai, marca, pisa na área, mesmo sendo às vezes de cabeça de área, ele vai lá, pisa dentro da área, faz gol, chuta de fora da área. Quer dizer, ele realmente aconteceu no Palmeiras. Então eu vou dizer Rafael. Então mais um ponto pro Palmeiras aí, ó. 6-1 Palmeiras. Nossa, e agora também, ó, meio atacante. Gustavo Scarpa ou Luciano? Putz, é Scarpa. Pois é o melhor ano do Scarpa e o pior ano do Luciano. Então, não dá nem para discutir. Eu vou no Flávio, eu voto do relator. É exatamente isso. Então Scarpa, todo Scarpa, mundo. lógico. 7-1 Palmeiras. Seguindo, Mike ou Alisson na ponta direita? Flávio? Apesar da improvisação do Mike, tá melhor que o Alisson, que eu não sei o que veio fazer até agora. Mike. E aí, Chicão? É outra esperançazinha pro São Paulo, né? Então, como a esperança é a última que morre, Alisson. Eu vou votar no Mike. Então, ó, ponto pro Palmeiras aí, 8-1. Ai, Maria do céu. Ponto esquerda, Dudu ou Patrick, Flávio? Dudu com toda a tranquilidade do mundo. O Patrick de vez em quando faz uma outra boa partida, o Dudu sempre joga muito bem pelo Palmeiras. Dudu. E aí, Chicão? O Patrick, corta esse bigode, cara. Esse negócio de bigode pra cima, assim. Cadê o bigode? Não sei. Fica meio desagradável. Mas você tem bigode? Não, eu tenho, mas o meu bigode não é pra cima. O meu bigode cai tá na moda naturalmente, né? O pessoal é da moda. Mas é um negócio meio... Isso aí, sabe, não tem nada a ver. Mas eu vou votar no Patrick. Então eu vou desempatar. Dudu, ponto pro Palmeiras, 9-1 pro Palmeiras. E agora atacante, Merentiel ou Caleri, Flávio? Caleri, né? O Merentiel entrou relativamente bem no último jogo. Aquele jogo que ele fez um gol, mas desses homens de opção por ali, eu acho que eu ainda sou muito mais o Lopes e muito mais ainda o Hendrick. Com relação a Merentiel, o Caleri. Então o Caleri, Chicão. Se tivesse aí o Hendrick no lugar desse Merentiel, eu votaria no Hendrick. Mas como tá o Caleri, eu voto no Caleri. Eu também voto no Caleri, toca no Caleri, que é gol, ponto pro São Paulo. Olha, gente, e aí, técnico, Abel Ferreira ou Rogério Ceni? Caiu o papel aqui. Quem que você vota, Flávio? O trabalho do Rogério muito mais difícil do que o do Abel, e mesmo assim conseguiu chegar numa final de campeonato internacional, Rogério Ceni. E aí, Chico? Rogério Ceni, né? Muito mais técnico, né? Tranquilo, Rogério Ceni na cabeça. Muito bem, então o meu voto, olha,
sinceramente, eu vou votar, sabe em quem? No Rogério Ceni. Porque é o que eles falaram. É muito mais fácil o que você tem ali à disposição no Palmeiras do que o que você tem. Trocasse de elenco, não sei se o Abel faria do São Paulo o que o Rogério está fazendo. E se fosse do outro lado, a chance do Rogério fazer o que o Abel está fazendo é bem grande. Exatamente. 9-3 no nosso Quem é Melhor. Silvestre, volta aqui para o programa. Fecha aí, por favor, o noticiário do Verdão pra gente, Silver. Trazendo a palavra do lateral direito Marcos Rocha, que também joga de zagueiro pela direita, está muito mais ali postado para defender do que atacar como ele fez a vida inteira. Aliás, 10 Libertadores consecutivas do Marcos Rocha, uma marca histórica, jogador único, né, nesse quesito aí em relação a Libertadores da América, valorizando o pontinho que o Palmeiras beliscou fora de casa contra o Atlético Goianiense na Caverna do Dragão na última rodada e já projetando o choque rei do domingo que vem. Fala aí, Marcos. Acho que a gente tem uma sequência muito boa aí, né? De vitórias, de invencibilidades, né? Dentro dos confrontos diretos que a gente tem no estado de São Paulo. Eu vejo algumas vezes quando as pessoas falam o Palmeiras perdeu 2 pontos. Não, o Palmeiras ganhou mais um ponto, porque faltam 7 jogos e a nossa ideia sempre foi pontuar, né? Dentro da competição, seja com empate ou com vitória. O Palmeiras traçou isso como meta. Então, acho que contra o Atlético Goianiense, por mais que a gente vinha vencendo o empate, a gente somou mais um ponto, diminuímos uma final. Agora são 7, um jogo difícil dentro de casa contra o São Paulo, uma equipe também que precisa se recuperar dentro da competição, mas tenho certeza que vai ser casa cheia, apoio do nosso torcedor, mais uma vez aquele clima que nos dá uma expectativa muito grande de apresentar um grande futebol, né? E espero corresponder isso, né, junto com meus companheiros, que a gente possa sair mais uma tarde feliz do Allianz, né, com mais 3 pontos, mas com todo o respeito à equipe do São Paulo, mas o Palmeiras, pelo que está disputando e pelo que almeja, né, nesses 7 jogos, dentro de casa a gente tem que conseguir 3 pontos. As contas, a matemática do Marcos Rocha, um dos líderes desse elenco do Palmeiras, em relação ao título do Campeonato Brasileiro. É uma questão de tempo, Michele. E as minhas contas, eu preparei aí umas telinhas, uns dados, não sei nem se tem a telinha, mas os dados em relação a clássicos do Palmeiras nessa temporada. No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ganhou todos os clássicos. Ganhou as 2 do Corinthians, as 2 do Santos e uma do São Paulo. Vai ter esse segundo jogo agora, no retorno, contra o São Paulo domingo no Allianz Parque. E no ano, em 12 clássicos, o Palmeiras ganhou 10. E só perdeu 2 vezes, justamente para o São Paulo. Boa noite. Um abraço, Silvestre. Fala, Flavitro. O adversário do Palmeiras não está aqui em São Paulo, ele está no Rio de Janeiro, é o Flamengo. Esse é o adversário do Palmeiras este ano, o ano que vem, no outro. Os daqui ficaram para trás. O Corinthians ainda tenta reagir, o São Paulo nem isso. Então, não dá para tirar o favoritismo do Palmeiras. Favoritismo não quer dizer vitória, mas a possibilidade é bem maior. É o Flamengo que abandonou o Campeonato Brasileiro para ganhar as 2 Copas. Isso né? mesmo. A Copa do Brasil e a Copa Libertadores da América. Você acha que ganha as 2? Eu acho que não. Acho que o Corinthians ganha a Copa do Brasil, Sério? por incrível que pareça. Né? Um milagre, mas vai acontecer, tenho fé nisso. E só um milagre, a Copa só um da milagre. Libertadores, a Copa da Libertadores, eu não sei não, viu? Esse time do Felipão é um time, se o Felipão conscientizar os jogadores, de novo, né? Levantar o moral desses jogadores, olha, o Atlético Paranaense o Flamengo pode encerrar o ano com a pior campanha da história. Sem nada, será? Sem nada. Eu acho que o Flamengo perde a Libertadores. Bom, enfim. Resultado da enquete. Qual vai ser o resultado do Choque Rei de domingão? Maíra respondeu que o Palmeiras vence, 75% dos votos. Domingo tem mesa redonda, 21 horas, imperdível. Tudo sobre o clássico do domingão. Boa noite, Flávio. Boa noite, Chico. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Vai ser maravilhoso.